Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, como estão todos vocês? Então, na nossa segunda aula de gestão de pessoas, nós vamos trabalhar com a moderna gestão, os conceitos dessa moderna gestão de pessoas. Até porque vocês vão viver muito com isso e precisam estar atentos ao que está acontecendo, sabe? A melhor coisa que eu penso que a gente possibilita a gente mesmo. Opa, dei uma travada aqui, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a melhor coisa que pode nos acontecer é a gente ver acontecendo algo e saber o que está acontecendo. Às vezes a pessoa acha que a gente não sabe, mas a gente percebe muito isso, né? Eu tenho alguns livros que depois eu vou mostrar para vocês, que são livros que é preciso que vocês leiam. Por exemplo, O Corpo Fala, né? Esses livros, eles fazem com que a gente perceba gestos que vão nos falando muito mais do que as palavras. Alguns outros livros, como Arte da Guerra, que nos mostra como a gente deve agir e quando deve agir. Olha, gente, mas não é para bater em ninguém, não, é para conhecimento pessoal mesmo. Eu acho que esse livro Arte da Guerra deveria ser um livro de leitura obrigatória, muitos cursos para que a gente debata. Olha, eu faço até aqui um desafio, caso vocês queiram, da gente ler este livro e a gente marcar um debate depois virtual. A gente agenda e nós vamos fazer um encontro virtual para a gente fazer esse debate em grupo. Eu topo, espero que vocês topem. A gente tem muita coisa a aprender com este livro. Tem outros também que eu vou trazer na medida que a gente for conversando sobre as aulas. Bom, quais são os objetivos desta aula, né? Reconhecer o conceito de gestão de pessoas e suas características elementares. Na verdade, não é da aula, é da unidade, porque existem outros materiais que vocês deverão buscar lá, né, no ambiente do aluno, tá? Identificar o contexto no qual a gestão de pessoas está inserida, explicar o papel desempenhado pelas pessoas nas organizações e a sua importância diante delas. Dando assim uma voltinha bem rápida na aula anterior, nós vimos a evolução rápida, né, que houve do comércio, da inserção do homem no mercado de trabalho, da inserção dos sindicatos, da mudança do RH e até chegar na gestão de pessoas. E hoje a gente vai falar um pouquinho da gestão de pessoas. Então, só para resumir, nós vamos falar de 1870 até 1990, que houve, primeiro, a área de recursos humanos, as pessoas como recursos produtivos, tratamento padrão e uniforme para todos eles, a busca da atividade física e intelectual. Depois nós passamos para a era industrial, que tinha ênfase na produção, né? Então, era uma ênfase operacional. Os tipos de trabalho começaram a ser analisados, a manutenção do status quo e o trabalho isolado. A pessoa fazia aquilo que ele, né, sabia fazer e tinha que fazer, na verdade. Era mão de obra somente. De 1870 também a 1990, voltando, né, que, na verdade, essa retrospectiva aí, depois que nós falamos da era industrial, então a gente chega na gestão de pessoas, que vai acontecer aqui de 1950 a 1990, e as pessoas começam a serem vistas como seres humanos, há um tratamento individualizado e personalizado, a busca de atividades físicas e mentais, já começando a se preocupar com a qualidade de vida do trabalhador, a era da informação, que é ênfase tática, trabalho mental, a criatividade, a colaboração.
né? E, a partir do ano de 1990, a gestão de talentos, né, humanos, que as pessoas como provedoras de competência, né, cada um trabalhando da forma, com as suas melhores habilidades e competências, tratamento individualizado e personalizado, a busca da atividade intelectual e a valorização disso, e chegamos à era do conhecimento, que é a ênfase estratégica, o trabalho intelectual, a inovação nesse trabalho, né? A participação ativa e proativa do trabalhador. Aí começa uma visão muito diferenciada desse empregado. A minha dica aqui para vocês, eu peço a vocês que assistam ao vídeo, né, que está lá na dica do professor dessa unidade. Então, quando você assistir, você vai ver as 3 principais etapas da gestão, né, da gestão de pessoas que aconteceu durante o século XX. Aí, para vocês terem noção, né, desse direcionamento e da história que mostra para a gente o que acontece hoje, por que acontece hoje, como acontece hoje, tá bom? Olha só, eu também trago aqui para vocês uma também sugestão que eu também gostaria de conversar com vocês no chat, em algum momento, sobre esses vídeos aqui. Eu vou passar um só, que é o menor, para que eu tenha certeza de que pelo menos um vocês assistiram, tá? Então, eu vou passar vocês vão assistir, eu vou sair da tela, tá? Para que vocês assistam aqui sozinhos, sem a Jô de Carvalho aqui, e depois eu volto para a gente analisar, tá bem? Então, eu vou passar esses vídeos são intitulados como Fala que eu não te escuto. Ô, gente, é sensacional e triste ao mesmo tempo. Mas eu preciso conversar com vocês sobre isso antes de entrar propriamente na aula. Então, pessoal, assim, quando eu falo com vocês que, na verdade, não é para rir, é para chorar, né? Porque imaginem que eu falo com alguém que vou assaltar um lugar, eu falo com alguém que vou matar o prefeito. Existe um outro vídeo dele que fala que pergunta ao segurança do shopping onde é que é a loja X e fala que vai lá para explodir a loja. Não, ele fala que vai assaltar a loja e pergunta ao segurança qual é a forma mais rápida de sair do shopping, porque ele vai assaltar a loja. Por que eu passei esse vídeo e pedi para vocês assistirem a este vídeo? Para vocês entenderem que as pessoas, muitas vezes, elas não escutam o que você fala no geral, né? No todo. Elas escutam algumas palavras-chave. E essa palavra-chave vai levar a pessoa a agir da forma X ou da forma Y. Então, quando a gente vai trabalhar com gestão de pessoas, a gente tem que pensar isso. Que palavras-chave, quais as palavras-chave, aliás, eu vou utilizar para detonar nessa pessoa o que ela tem de melhor para fazer esse trabalho. É só uma forma de introduzir a disciplina hoje, de uma forma mais lúdica, né, para ficar bacana, gostosa a aula, porque essa aula é muito teórica, pelo menos por enquanto, né? Porque hoje a gente vai ver os conceitos, então eu acho bem interessante esse título, né, da oratória escutatória, porque hoje a gente se preocupa tanto em fazer curso de oratória, estudar como se fala, como se gesticula, isso é importante, eu não estou dizendo que não, mas Rubem Alves, uma vez eu conversando com ele me disse assim, sabe, professora, existe uma preocupação muito grande nas pessoas em aprender a falar bem. Elas precisam agora fazer um curso de como escutar bem,
porque as pessoas elas ouvem, mas elas não escutam, passam, entram aqui, saem aqui, e aí fica aquele diálogo meio estranho, né? Então, pessoal, é importante que vocês pensem nisso. Como as pessoas estão escutando aquilo que vocês falam. Porque às vezes as pessoas não fazem o que você pede, não porque não têm capacidade, mas sim porque realmente não escutaram aquilo que você falou. Inclusive a gente, né? Eu também sempre estou me vigiando para que não aconteça isso, para que eu não passe sem escutar aquilo que a pessoa está falando. Bom, e aí nós vamos começar a falar de como mudou tudo isso com a gestão de pessoas. Passou-se do chefe, daquele que manda, que é duro, que não se preocupa com as pessoas, para o gestor de pessoas, né? Então, é importante, né, que o RH ele não foi excluído, né? Ele está aí, até porque é necessário que haja essa organização dentro da empresa, é necessário que haja um departamento para que se organize documentos, para que se admita, para que se demita, né? Que faça todo esse trabalho burocrático. Então, surgir a gestão de pessoas não quer dizer que o RH também sumiu. Não é isso. Ele está lá. Então, o que mudou? Mudou a perspectiva em relação a essas atividades, né? Porque antes era só executada pelo RH. Agora não é executada somente pelo RH, né? Então, é um conjunto de outros gestores dentro da organização também que trabalha com atividades diferentes dessas de selecionar, de recrutar, de avaliar desempenho, essas atividades mais burocráticas. Então, o RH sai daquele espaço, daquele lugar e passa a atuar como suporte para a atividade desses setores que vão trabalhar diretamente com o trabalhador e que, de certa forma, vai influenciar em algumas decisões dos seus gestores. Então, na fase moderna, essas lideranças hoje são chamadas de gestores de pessoas na organização. Então, veja bem, a mudança da rotulação. É tão interessante, né, falar de rótulo, né? Então, saiu do rótulo de departamento para passar para uma área de atuação. Por quê? Porque o RH começa aí também a interferir, a participar de reuniões, a opinar em relação aos atos e às ações que os gestores vão fazer. Então, dentro dessa data moderna, vem a gestão de talentos, a gestão de capital humano, a gestão de capital intelectual, né, também, além de outras nomenclaturas que eles colocam para aquelas áreas que vão cuidar, né, das pessoas que estão ali naquela organização. Então, dependendo do estilo dessa organização, do ramo, né, e do que ela faz, na verdade, né, o perfil dela é que vão escolher as pessoas que vão fazer parte dos gestores, né, do quadro de gestores. Bom, é interessante, olha, gente, isso aqui é muito interessante, que não mudou só o nome, né? Não mudou somente a nomenclatura, né? Acontece que, além de mudar aquelas plaquinhas que estavam escritas RH e tal, né, foi importante implementar outras formas de lidar com as pessoas, de lidar com o trabalho,
Então, mudou-se tudo. Não foi só trocar a placa, não foi só mudar nome, mudou a organização e mudou também a abordagem, né, de gestão de pessoas. É muito interessante você pensar no próprio nome, gestão de pessoas, né? É importante, toda hora eu vou chamar a atenção disso, porque eu penso que o nome, ele traz muito para a gente. Então, veja bem, quais os significados de RH ou gestão de pessoas? Olha, ele assume três significados diferentes. O RH como função ou departamento, aquilo que eu falei anteriormente. O RH como um conjunto de práticas de recursos humanos e o RH como profissão. Então, qual o conceito de gestão de pessoas? Voltando um pouquinho, na aula anterior, eu falei de uma forma bem mais concisa. Olha, as pessoas agora são parceiras da organização, não são só empregados da organização, elas são parceiras, né? Elas são vistas como recursos ou como parceiros? Não, elas agora, os recursos já não existem mais, ela não é vista mais como um recurso. Toda hora que eu falo essa palavra e penso em mim trabalhando, eu me sinto meio mal, sabe? Imagina, aqui a Jo é um recurso para a sua empresa. Então, as pessoas começam a fazer parte de tomada de decisões, a trazer ideias, a fazer projetos e o melhor, né? Os gestores começam a olhar aquilo, a dar valor àquilo, né? O bom gestor, ele vai prestar atenção naquele parceiro que vai trazer novas ideias para a empresa. Então, quais são os aspectos fundamentais dessa gestão moderna? As pessoas são vistas como pessoas, como seres humanos, que adoecem, que têm família, que precisam, às vezes, faltar por motivos muito sérios. Então, existe essa possibilidade de essa negociação, essa flexibilização, né, justa. As pessoas como ativadores inteligentes de recursos humanos, foi o que eu falei anteriormente, as pessoas começam a querer ajudar, querer interferir para que as coisas deem certo. As pessoas como parceiros da organização estão ali porque querem crescer juntos. As pessoas como talentos fornecedores de competência. É muito interessante porque eu estou falando com vocês e eu estou visualizando tanto a minha vida profissional quando as pessoas, quando eu trabalhava em outras escolas, né, e que isso acontecia, a gente tinha desejo de fazer algo diferente, não para competir com os colegas, mas para que todos fizessem, para que desse certo, para que a empresa crescesse e o resultado aparecesse. Um orgulho danado que a gente tem até hoje, né? As pessoas como capital humano da organização. Eu já não sou mais alguém na empresa. Eu hoje faço parte do capital da empresa, porque eu estou dentro dela. Eu sou a empresa, né? O gestor, ele começa a ver as pessoas dessa forma, né? Os stakeholders, olha só que interessante. Esse conceito ele foi criado em 1980. Olha lá, é qualquer indivíduo ou organização que de alguma forma é impactado pelas ações de uma determinada empresa. Então, ele surgiu da união de duas outras palavras. Olha, stake, que é interesse, holders, aqueles que possuem interesse. Olha que bacana, né? Então, em uma tradução livre, significa parte interessada. Quando a gente trabalha com marketing, a gente vê muito isso, né? Eu sugiro a vocês que dêem uma lida, aprofundem um pouquinho nesse tema, porque vocês vão entender muito bem qual a função dessas pessoas na empresa. Bom, voltando aos conceitos, né?
Vou passar aqui rapidinho, porque, na verdade, essa é uma aula bem teórica e vocês não precisam que eu fique falando aqui, lendo conceitos e explicando. Então, a administração de recursos humanos, a RH, conjunto de políticas, práticas, que precisam ser inseridas na empresa, né, para conduzir esses aspectos mais gerenciais que estão relacionados às pessoas, né? Aquela parte que você vai lá para entregar a documentação, como eu disse. Depois, a função administrativa. Essa função administrativa, olha, isso é hoje, tá, gente? É o que está acontecendo hoje. Existe esse lugar que trabalha com o RH e que também hoje está voltado à aquisição, treinamento, avaliação e também o remuneramento, a melhor parte, né, gente, dos empregados. Então, na verdade, todos os gerentes, eles precisam ter esse envolvimento com tudo, né, em recrutamento, entrevista, seleção, treinamento. Os gestores, eles não ficam a parte de todo esse processo. Gestão de pessoas, né? É um conjunto integrado a essas atividades de especialistas e de gestores. Aí ele vai pensar mais como agregar, como aplicar, como recompensar, como desenvolver, como manter, como remuneração. Tudo isso que eu estou falando aqui são características da gestão e são necessários que o gestor tenha a noção de cada parte desse processo. Então, como é que eu vou agregar? Como é que eu vou aplicar? Como é que eu vou recompensar? Tudo isso o gestor tem que saber, porque na hora de montar um planejamento estratégico, ele precisa ter essa noção de como ele está organizando as pessoas que trabalham com ele. Então, essa área de gestão que vai construir, que vai dar oportunidade dos talentos aparecerem, né? Então, como? Dando essa oportunidade de participar do processo, né? Então, é isso, gente. Essa gestão de pessoas, ela vai ter processos que vão fazer com que as pessoas se interessem por se mostrarem, né? Então, o que passou nesse processo, o que veio, né? O que detonou, o que apareceu, graças a Deus, né? Porque o trabalhador ele sempre foi muito um lutador, mas o que apareceu? Apareceu o capital humano dentro da empresa, que hoje, principalmente hoje, no momento em que a gente está vivendo hoje, especialmente 2020, né, é o recurso mais importante da empresa. É o recurso mais importante, imagina. Se você não estiver, por exemplo, eu estou aqui gravando a minha aula, conversando com vocês, não tem nenhum diretor aqui do meu lado, não tem ninguém, nenhum coordenador aqui do meu lado, sou eu e você. Então, eu preciso estar inserida nessa empresa, saber e dar importância a ela, para que a empresa continue, né, desenvolvendo, crescendo. E, veja, eu estou cuidando da qualidade do meu trabalho, por quê? Porque a empresa começa a ter iniciativa e começa a preocupar com a qualidade de vida da gente. Então, por exemplo, tem um ar-condicionado, tem uma luz aqui para clarear, eu tenho água. E tudo isso, gente, não existia. E hoje existe, né? E hoje as pessoas se preocupam com isso. Bom, por que é importante, gente? É importante a gestão de pessoas porque a empresa ela é feita por relações dentro dela. Sou eu convivendo com outras pessoas. E se uma pessoa não está bem, não está feliz, não está se sentindo realizada, essa pessoa provavelmente ela vai criar um ambiente
ruim dentro da empresa, né? Então, essa pressão, né? Toda essa competitividade, as diferenças religiosas, políticas, isso pode trazer um problema muito sério em relação ao relacionamento das pessoas e comprometer a produção, seja ela qual for, dentro da empresa. Então, a gente precisa se preocupar com esse ambiente e esse grupo que trabalha com a gestão de pessoas precisa estar atento a isso, porque tem gente que não vai aceitar trabalhar num ambiente ruim. Ele pode ser o melhor empregado possível, mas ele não vai aceitar chegar no lugar e não estar bem emocionalmente, tá? Então, outro problema que também é apontado é a falta de organização e de objetivos claros. Por quê? Porque se não tiver essa organização e esses objetivos claros, é muito possível que as pessoas não consigam perceber os talentos que estão ali por perto e não consigam valorizar esses diferenciados talentos, cada um no seu espaço, no devido momento. E isso vai gerar, com certeza, né, um ambiente ruim de se trabalhar. Então, a gestão de pessoas, ela se preocupa com essa harmonia dentro do trabalho. Então, veja bem, como é que eu vou manter a equipe motivada diante desses problemas de interação, né, desse problema de organização? Como eu vou manter, então, essa equipe motivada, desejando estar aí? Opa, aí chegamos nós, que seremos gestores, né, que estamos estudando para isso. Então, aí sim nós entramos para ver com que fazer e organizar para que as pessoas que trabalham ali com a gente estejam motivadas a compartilhar dos mesmos propósitos que a empresa tem. Daí, o objetivo, a missão, a visão, né, os valores precisam estar muito bem direcionados para que as pessoas trabalhem dentro de uma linha só, né? Então, para solucionar, eles acreditam que essa gestão de pessoas é que vai interferir nessa organização e também no desenvolvimento desse capital humano da empresa, tá? Bom, eu deixei aqui para vocês refletirem sobre esse desenho, porque na nossa próxima unidade nós vamos falar sobre chefe, sobre líder, sobre chefe e sobre gestor. Então, veja bem, ai, que vontade de começar a analisar isso, mas eu não vou fazer isso não. Como eu disse a vocês, eu já escrevo aqui para não falar demais. Então, vejam, eu quero que vocês analisem este desenho, mostrando, né, essa figura, analisem essa figura, pensando em tudo que a gente já conversou até agora, tá? Um beijo para vocês e até a próxima. Adorei falar com vocês, tá, gente? Beijão!